vamos agora passar para a nossa pregação, para a palavra desta noite. Abram as suas Bíblias lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do versículo 41 ao 44. Marcos 12, do 41 ao 44. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que nós já fizemos nesta noite. Nós já pudemos cantar, já intercedemos, e agora nós queremos ouvir a sua voz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fale conosco, toque no nosso coração. Nós queremos, Pai, ser transformados pela sua palavra. Deus, que nós possamos sair daqui com um entendimento novo, que nós possamos viver por fé. Pai, ministra nos nossos corações. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da oferta da viúva pobre. E falar sobre dinheiro na igreja tornou-se um pouco de tabu. Principalmente porque nós temos ali pregações, exageradas a respeito disso. Tem igrejas que pedem muito dinheiro. Tem pastores que gostam de ostentar, Então às vezes você olha um pastor que você não consegue nem ver a mão dele, que às vezes ele tem um anel desse tamanho. Parece aqueles meninos, os meninos que do rap gostam de usar corrente. Os pastores, tem uns pastores que usam uns anéis desse tamanho, gostam de ostentar carros, tal. E isso é ruim, porque até mesmo os evangélicos têm sido meio mal interpretados, viram motivo de chacota, Quantas vezes, eu já falei aqui para vocês, que eu como pastor, eu tinha uma amiga que brincava comigo. Ela falava assim: olha, Rudney, nós vamos fazer o seguinte. Na época eu era seminarista. Olha, Rudney, a gente vai fazer o seguinte. Quando você abrir uma igreja, você é o pastor e eu sou a tesoureira, Já pensando em ganhar dinheiro. E então isso mostra, que tem esse problema, essa dificuldade de falar. Contudo, é importante que a gente aprenda um pouco a respeito disso, porque é fundamental que a gente entenda como que Deus organizou e como isso também nos abençoa no final do dia. Eu tenho certeza que a pregação de hoje vai até te surpreender sobre alguns conceitos que a gente vai trazer. Eu não sei se vocês já perceberam, os irmãos aqui da igreja já perceberam. Por exemplo, eu não faço grandes pedidos de dízimo, eu não fico lá falando, mostrando insistindo muito em relação ao dízimo, porque eu creio numa coisa, irmãos. Dízimo é uma coisa que a gente traz para a igreja preparada. Tanto que você faz
o que você traz para a igreja, você já pensou na semana, já separou, às vezes você já mandou para a igreja, aquilo que a sua mão direita fez, a sua mão esquerda não viu, você traz com bastante tranquilidade, com uma única intenção, não de mostrar para os outros, mas sim de ser fiel a Deus e sustentar a obra de Deus. Por isso, eu nem faço aquele momento, de dízimos e ofertas. Se você trouxe seu dízimo, é só depositar lá no lugar onde colocam as ofertas, no gasofilácio. Se não, fiquem em paz. E eu aprendi que é fundamental que o cristão, ele tenha o dízimo em alta conta, que ele faça parte da sua vida, a ponto de ninguém precisar te falar que você precisa doar para a igreja. Você já faz isso na sua casa, já prepara no seu lar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oferta da viúva pobre. Mas antes de entrar diretamente no texto, eu queria trazer para os irmãos um pouquinho daquilo que a Bíblia traz sobre o dízimo. Porque as pessoas têm escutado tanta coisa a respeito do dízimo, tem tanto ensinamento errado, tem tanta gente que acha que está lá roubando a Deus, ou outros acham que, não, eu vou lá entregar o meu dízimo, a minha oferta para que Deus me abençoe, e nem por isso nós devemos... e por isso nós devemos voltar para os conceitos bíblicos, nós devemos voltar para o que a Bíblia fala, para que a gente possa entender realmente como que isso acontece, o que nós devemos fazer, de acordo com os preceitos bíblicos. Por isso, eu vou falar um pouquinho antes da história do dízimo da Bíblia, de uma maneira rápida, e resumida. E depois a gente vai falar do que essa viúva fez, daquilo que ela fez que chamou tanto a atenção de Jesus, a ponto dele chamar os seus discípulos. Imagina só, irmãos. Imagina só a situação. Normalmente nós chamamos a atenção dos nossos pais quando a gente faz alguma coisa errada, não é isso? Você tem lá o seu pai, se fez alguma coisa errada, o que o pai faz? Vai lá e repreende. No caso dessa mulher tem uma coisa diferente, ela fez uma coisa tão boa, tão importante, que aconteceu o quê? Que Jesus parou, falou, opa, olha aquele negócio, é um negócio diferente. Para a gente aprender, e aí tendo o conceito correto na nossa mente, a gente pode entrar no texto da viúva. Falar sobre dízimo é falar de uma coisa que precede até mesmo os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó. Os povos cananitas já praticavam o dízimo. E Abraão, provavelmente já tinha visto aquilo naquela sociedade que ele vivia. Mas especificamente na Bíblia vai aparecer o dízimo pela primeira vez lá com Abraão, quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, depois de uma batalha, onde ele vai lá resgatar Ló, que tinha sido sequestrado. Aí ele vai atrás dos reis que sequestraram Ló, ganha a batalha, e quando ele voltou com todos os despojos da batalha, ele dá o dízimo. Isso está lá em Gênesis 14, 20. Depois disso, nós vamos ver o dízimo ser mencionado na vida de Jacó. Lembra Jacó? Jacó vai lá, mente para o irmão fala para ele o seguinte, beleza, você me mentiu, você me enganou, ele mente para o pai, desculpa, e engana o irmão. Ele fala assim, tá bom, você me enganou, você roubou minha primogenitura, mas Esaú promete, eu vou te matar, Jacó. Aí o que Jacó, sabendo disso, o que ele faz? Ele foge. Durante a sua fuga, tem aquele lugar onde vê aquela escada, os anjos subindo e descendo, tudo mais. Naquele momento ele vai fazer também uma promessa para Deus, que se Deus o abençoasse, de tudo que ele recebesse, ele daria
o dízimo. Isso está lá em Gênesis 28, 22. Pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 28, 22. Vamos ler esse texto, que ele é bem legal. Gênesis 28, 22. Gênesis aqui. Que diz assim. Olha lá. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então o dízimo ele já começa lá atrás, né? Primeiro com Abraão, aí por Isaac e em Jacó. Na lei de Moisés, o dízimo também vai aparecer de uma maneira muito importante em vários textos. Eu vou citar os textos aqui, depois você pode até ler em casa. Está lá em Levítico, de 27, de 30 a 32, Números 18, de 21 a 32, Deuteronômio, de 12, de 5 a 19, 14, de 22 a 29, e o capítulo 26, de 12 a 15. Eu não vou ler todos os textos, porque senão a gente iria se alongar bastante. Mas o dízimo, na lei de Moisés, ele pode ser resumido em 6 pontos. E esses 6 pontos, eles vão chegar, inclusive, e vão chegar até nós, porque eles vão passar para o Novo Testamento. E quais são esses 6 pontos que podem explicar o dízimo no Antigo Testamento, na lei? Primeira coisa, segundo a lei, os dízimos eles pertencem ao Senhor. Está lá em Levítico 27, 30. Todos os dízimos eles não pertencem a nós, mas sim eles pertencem ao Senhor. E isso começa pelo fato, e a base disso é o fato de que Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da terra e de todas as suas bênçãos. Abre lá no Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, verso 1. Olha só o que diz. Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse aí é o princípio básico do dízimo. Tudo pertence a Deus, inclusive o dízimo. E o dízimo é a 10ª parte. O povo de Israel deveria dar o dízimo de todos os produtos da terra e dos rebanhos. Esse é o segundo conceito. O dízimo era de tudo. O povo deveria dar o dízimo dos produtos da terra e também de todos os seus rebanhos. O terceiro conceito para a gente entender o dízimo no Antigo Testamento é o seguinte: é que o propósito primário do dízimo era o sustento dos levitas. Porque os levitas, na hora que teve a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, eles entraram ali em Canaã, mas eles não receberam terra. Eles ficaram ali reservados para... os irmãos estão ali, podem entrar aqui, ali da recepção, por favor, ali. Isso, ajuda aí, os ajude ali. Isso. Eles entraram ali em Canaã, mas os levitas não receberam terra, e eles iriam cuidar do tabernáculo, da religião, do culto, e por isso eles precisavam de sustento, e o dízimo era para esse sustento. Os levitas, por sua vez, eles retiravam o dízimo daquilo que eles recebiam, que era o chamado dízimo dos dízimos, e davam para os sacerdotes. Os sacerdotes também recebiam o seu dízimo. O segundo propósito do dízimo era o auxílio aos necessitados. Então o dízimo ele não era somente para o auxílio do culto, para fomentar ali o culto e o tabernáculo. O dízimo também era para auxiliar os pobres. Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. A gente hoje, isso é uma coisa que a igreja, inclusive, às vezes pisa na bola. Acha que o dízimo é somente para ela. Mas se a gente fosse para o conceito bíblico, o dízimo também ele tem que ser revertido para quem? Para os
pobres, os necessitados. No linguajar bíblico é o quê? Órfãos, viúvas e estrangeiros. Eles precisavam, se eles precisassem de apoio, se eles não tivessem o que comer, de onde que você tirava? Você tirava dos dízimos para ajudar as pessoas. Um terceiro propósito do dízimo, e esse aqui é o que a gente menos comenta nas igrejas, mas é um dos que eu acho mais bonitos, que é o seguinte: você usa o dízimo para ensinar a sua família a cultuar a Deus. Isso está lá em Deuteronômio, lá no capítulo 12. Como que você faz? Você faz isso, você pega o seu dízimo, vai até o templo, chegando lá no templo, você não deposita todo o dízimo, você pega uma parte do seu dízimo, compra um animal, faz uma churrascada, porque tem que ter comida, né? Faz uma churrascada com o animal e ensina os seus filhos a cultuarem ao Senhor. Ensina os seus filhos a temerem a Deus. Ou seja, o dízimo, ele também é utilizado na sua própria adoração. Não somente na adoração do templo, mas sim para adoração particular. Isso acontecia uma vez por ano, mas também era revertido para a sua adoração particular. Olha que interessante. Então o dízimo no Antigo Testamento ele era utilizado para os levitas e sacerdotes, ele era utilizado para socorrer os pobres e também ele era utilizado para que as pessoas pudessem ensinar o da sua casa a temer o Senhor. Vocês já perceberam que muitas igrejas nunca não citam nem o 2, nem o 3, só cita o primeiro motivo. Não, o dízimo é para sustentar o culto, a estrutura, mas não é só para isso. Se a gente volta para o conceito do Antigo Testamento, o dízimo também é para sustentar aqueles que necessitam, e também para sustentar até mesmo uma parte da sua própria adoração. Eu duvido que vocês tenham ouvido, né? Talvez aqui na igreja, já falei isso aqui na igreja outras vezes, mas é um conceito que está claro na Bíblia e às vezes a gente nem fala. Por fim, a periodicidade do dízimo lá no Antigo Testamento, ele era anual, né? Então eles levavam para o templo uma vez por ano. Então esse era um dos dízimos. E o segundo dízimo, ele era a cada 3 anos. A cada 3 anos, eles não levavam para o templo. Eles deixavam os dízimos na própria cidade, para cuidar dos pobres da cidade e também cuidar dos levitas. Percebem como que Deus já é maravilhoso, como que Ele já vai cuidando, tanto daqueles que estão cuidando do culto e também dos necessitados, desde o início nos dízimos. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, nem sempre o cumprimento dos dízimos ele vai ser assim uniforme. A gente vai ver sempre algum problema em Israel, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas você vai ver lá no tempo do rei Ezequias, ele falando para retomar a questão dos dízimos. No tempo de Neemias, também falando para que o povo voltasse a dar os dízimos ao Senhor. E o texto mais clássico que está lá em Malaquias de 6 a 12, aonde o povo, depois do cativeiro, entrou numa mornidão espiritual, estavam totalmente relaxados em relação à adoração a Deus, e dentro desse relaxo, eles também deixaram de dar os seus dízimos e as suas ofertas. E aqui a gente está falando de dar dízimo mesmo, aquilo que era para sustentar o templo. E isso, com certeza, dentro da visão do Antigo Testamento, no Antigo Testamento ele fala assim, você tem que fazer isso, é uma obrigação. Se você não faz aquela obrigação, o que você está fazendo? Você está
pecando. Ou você faz, ou você está em pecado. Esta é a visão do Antigo Testamento. Quando a gente vai chegar no Novo Testamento, a gente vai ter uma coisa diferente. Uma situação diferente. Vocês lembram de alguma instrução de Jesus a respeito do dízimo? Vocês lembram que se Jesus falou assim, olha, vocês têm que dar o dízimo, Jesus falou alguma coisa nesse sentido? Não. No Novo Testamento não há nenhuma instrução específica de Jesus a respeito dos dízimos. Mas ele não fala para fazer nem deixar de fazer. Pelo contrário. Nos evangelhos até vai citar os dízimos como uma coisa boa que está sendo feita. Vai falar até das ofertas. Mas não tem nenhuma indicação, um ensinamento de Jesus a respeito do dízimo. Até porque o dízimo, dar dízimo na época de Jesus não era um problema para o povo de Israel. Se a gente lembrar, Jesus vai falar que os escribas e os fariseus dão o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Jesus também vai olhar as ofertas que estavam sendo entregues no templo, como a gente viu lá em Marcos 12, 41. E essas ofertas com certeza incluíam tanto os dízimos, as ofertas e até mesmo o imposto do templo. Jesus não reclamava disso. Era parte da vida de todos os judeus estarem dando os dízimos, dando as suas ofertas, levando para o templo. E o templo ele precisava ser sustentado. Na época de Jesus, em algum lugar eu li que falava que o templo tinha mais ou menos 9.000 sacerdotes para serem sustentados. 9.000. Era gente que não acabava mais. E quem que sustentava todos esses 9.000 sacerdotes? Os dízimos do povo de Israel, que levava até o templo. Não ficavam os 9.000 lá no templo, como a gente vê lá em Lucas, lá no comecinho, Zacarias, que era um dos levitas, eles tinham turnos. Então, por exemplo, a janeiro vai um grupo, fevereiro vai outro. Lá os meses tinham outros nomes, mas só para vocês terem uma ideia. Eles separavam os tempos e os turnos de cada sacerdote, mas no total eram mais ou menos 9.000. Ou seja, não há nenhuma crítica de Jesus aos dízimos e ao pagamento de impostos do templo, nada. Jesus ele vai criticar outras coisas, mas o dízimo era uma coisa que ele via acontecer e ele concordava com aquilo. E também Jesus, sendo um judeu que fazia tudo de acordo com a lei, com certeza ele também dizimava. Ele também pagava o imposto do templo, ele fazia tudo. Mas aí a gente vai chegar lá no ensino de Paulo, que é um ensino que vai ser fundamental para a gente. Paulo também não vai falar de dízimos e ofertas. Contudo, ele vai trazer dois conceitos que são os conceitos que ele recebeu lá do dízimo. E qual que é o primeiro conceito? É o de ajudar aos pobres. Paulo ele faz uma coleta para os membros da igreja de Jerusalém que estavam passando necessidade. Ou seja, ele faz uma coleta nas igrejas para ajudar necessitados. Da onde que ele tira esse conceito? Do dízimo. Outra coisa que Paulo fala, ele fala que os pastores, eles devem ser sustentados pela igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 9, de 3 a 11. Você pode ler lá. Não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. Ou seja, aquelas pessoas que cuidam do culto devem ser sustentados. E o mais importante, irmãos, que eu vejo assim no ensino de Paulo, são duas coisas. É o espírito que você deve estar doando na igreja. O dízimo não tem que ser, para nós cristãos, um peso. Não deve ser uma coisa difícil. E eu quero dizer uma coisa, se para você trazer a sua oferta para a igreja está sendo um peso, fica com ela. Fica com ela.
ela. Ah, não, é difícil tirar assim. Fica. A igreja não é sustentada por você. Ela é sustentada por Deus. E pelos fiéis, através dos fiéis. Mas se te pesa tanto, fica. Porque o dízimo não tem que ser obrigado. É como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso. Se não te alegra, fica com ele. Sem dor no coração, irmãos. Outra coisa que Paulo ele traz, que eu acho muito legal, que é o seguinte, que cada um tem que dar de acordo com aquilo que prosperou. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 2, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Ele está falando de uma oferta para levar para Jerusalém. Então, cada um separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Assim, meus amados, o dízimo e as contribuições são bíblicas. Elas se aplicam a nós, pois entendemos que somos servos de Deus e que sabemos que as nossas posses e nós mesmos não pertencemos a eles. Nós pertencemos a Deus. Tudo que nós temos também pertence a Deus. Dessa forma, nós devemos destinar os nossos recursos para glorificar a Deus, pois temos o próprio exemplo de Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Isso que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. A contribuição dos cristãos, diferentemente do que acontecia com os israelitas, não é feita por obrigação. Ela é feita de maneira voluntária, alegre, generosa e sistemática. Se você, ao participar daqui, você não tem isso no seu coração, você ainda tem alguma coisa que você não entendeu. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que quando vêm me criticar em relação a dízimo, eu explico assim para as pessoas do mundo, é o seguinte: se você vai para um clube, você não paga o clube? Se você vai no cinema, você não paga o cinema? Se você vai assistir lá o jogo do glorioso Corinthians, que não está tão glorioso assim, né? Vai lá, você também não paga aquele ingresso absurdo, né, que é para ir lá para a arena? Você não paga. Por que você não vai pagar a estrutura da igreja que você participa? É muito legal, você olha aqui tudo limpinho, tem uma câmera aqui para você assistir da sua casa, tem bateria, tem ar-condicionado. Certo que o calor está tão grande que nem o ar-condicionado está vencendo ultimamente, né? Mas tem ar-condicionado, tem um monte de coisa legal aqui. Na época que a gente tem aqui a escola bíblica dominical, tem um cafezinho pronto para você tomar ali às 6 horas da tarde, tudo mais. Tudo isso, será que não custa dinheiro? Essa iluminação, a luz? Lógico que custa. E quem que tem que pagar isso? Aquele que usufrui. É isso. Se você usa, você paga. É lógico isso. É lógico. Aí vem aquelas coisas, não, isso aqui é para sustentar pastor. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Deus tem me dado graça e eu trabalho fora. Eu não sou sustentado pela igreja. Né? Não sou sustentado pela igreja. E é isso
que a gente tem que entender, né? A gente faz as coisas aqui com maior amor, mas a gente tem que aprender a sustentar. Se você não sustenta, talvez você não tenha entendido ainda que a gente está fazendo as coisas para você. Eu acabei de citar que a gente deu uma Bíblias para os irmãos. E os irmãos vêm, né? A gente vai fazer um curso daqui a pouco, onde a gente paga o curso para os irmãos. Bom, aquilo que a gente recebe, a gente reverte para os irmãos. Ninguém aqui está querendo ficar rico, mas sim, você está cuidando do lugar que você usufrui. E nós fazemos tudo isso aqui para glorificar o nosso Deus. Por isso é fundamental que a gente entenda isso. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Percebam uma coisa naquilo que eu falei. Eu falei que você vai receber bênção porque você está dizimando? Eu falei alguma coisa disso? Não. Porque esse conceito de seguir a lei para receber a bênção é um conceito do Antigo Testamento. Faz sentido. A gente tem muita coisa da Bíblia que fala assim, que aquele que ajuda o pobre é amigo de Deus, e Deus, né, o sustenta. Sim, tem sim. Na Bíblia tem também essa questão. Mas eu quero chamar você à responsabilidade. Não há uma barganha. Nós estamos aqui para sustentar o trabalho. E olha que os irmãos fazem muitas coisas. E assim, às vezes a gente não tem ideia. A gente está pregando o evangelho aqui, e nós estamos pregando o evangelho lá na Bahia. Tem parte do dinheiro que nem ficar aqui na nossa igreja fica. Está indo direto lá para a Favelândia. Não fica aqui com a gente. E tudo isso é feito por conta da sua fidelidade, do seu amor, para que tudo isso possa acontecer. Quebre todo e qualquer preconceito que você tenha a respeito de dinheiro. Esqueça muita coisa do que você escutou no passado e venha para a realidade bíblica, que nem mesmo Jesus criticou o dar o dízimo. Agora, nós, bonitões, 2000 anos depois, vamos criticar. Eu critico muito o mau uso do dízimo. Né? Tem muita gente aí safada que usa o dinheiro para enriquecer. Isso tem mesmo, tá? E esses têm que ser criticados, têm que ser apontados, e isso aí para mim é caso até de polícia. Mas a gente tem que entender o seguinte: tudo é de Deus. E quando nós entregamos uma parte para o trabalho do Senhor, nós estamos também cumprindo a vontade de Deus. Então, guardem esse conceito no coração, porque agora nós vamos passar a ver a oferta da viúva. É muito interessante olhar para a viúva, porque o que chamou a atenção de Jesus não foi uma oração bela. O que chamou a atenção de Jesus não foi um conhecimento bíblico apurado. O que chamou a atenção de Jesus não foi um ato sacrificial. Deixa eu entrar na frente de uma outra pessoa que está para morrer, e eu vou morrer no lugar dela. Foi isso que chamou a atenção de Jesus? O que chamou a atenção de Jesus foi uma contribuição. Uma contribuição. Vamos lembrar o que a gente está vendo aí já na nossa série. Isso aqui, irmãos, faz parte da nossa série do Evangelho de Marcos. Nós estamos na 42ª mensagem no Evangelho de Marcos. As outras 41 mensagens estão lá na internet, você pode ver lá no nosso YouTube. Mas o que chama atenção, assim, lembra que eu preguei a semana passada? Jesus ele estava lá no pátio do templo. Ele
o que está acontecendo aqui está sendo na última semana de vida de Jesus. Nós estamos na segunda-feira da semana da paixão. No sábado, Jesus tinha entrado de uma maneira triunfal em Jerusalém. No domingo, ele tinha botado para quebrar tudo lá, expulsando os cambistas, né, e os vendedores. Aí chega na segunda-feira, todo mundo está meio com medo de Jesus, está meio assustado com o que Jesus estava fazendo, o povo estava apoiando Jesus, os líderes do templo foram falar com Jesus, depois os fariseus, né, e herodianos, depois os saduceus, depois a gente viu aquele escriba, né, que Jesus conversou com ele. Então estava um dia bem intenso, e Jesus estava ali no templo. Aí depois de toda essa conversa, de toda essa discussão, cansou, né? Brigar com um monte de gente cansa, né? Aí Jesus cansou. Aí Jesus, ele vai lá e senta um pouquinho para descansar ali no pátio do templo, perto da tesouraria do templo. Na tesouraria do templo de Jerusalém, segundo um dos livros que eu li, tinham 13 lugares, 13 recipientes para receberem as ofertas. Esses recipientes tinham formato de trombeta, tinham lá os 13. Aí Jesus parou ali um pouquinho, seus discípulos estavam meio dispersos, ele parou ali para sentar e começou a ver a galera lá trazer as suas ofertas. Aí chegava lá aqueles que tinham um pouquinho mais de dinheiro, foi lá e colocava lá um saquinho de dinheiro mais gordo, né? O outro trazia um pouco mais de dinheiro, outro um pouquinho menos, mas ele olhava, principalmente os ricos, depositavam valores vultuosos ali. Aí chega depois uma viúva. Eu gosto de pensar nessa viúva bem velhinha. Só que a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Essa mulher poderia ter uns 30 anos. Né? Lembrando que a idade média naquela época de vida, né, a expectativa de vida não era 80 anos como é hoje, era bem menos. Então essa mulher poderia ser bem mais nova. Mas eu gosto de pensar nela bem velhinha, né? Ali meio encurvadinha. Né? Eu acho que é influência das revistas das crianças, né? Então, eu gosto de ver assim, daqui a pouco ela chega lá. Então, estão as pessoas que têm dinheiro depositando, normal. Aí ela chega lá e coloca a sua oferta. Na hora que ela colocou a oferta, Jesus que estava assim meio... Eu fico pensando assim, Jesus estava meio cansado ali, olhando aquelas coisas, né? Que estavam lá, todas as outras ofertas. Na hora que aquela mulher colocou a sua oferta, Jesus, opa, galera, discípulos, venham aqui, vem, um negócio aqui interessante aconteceu. Os discípulos estavam meio dispersos, lembra que o templo era grandão, né? Ele era um tamanho de vários estádios de futebol, aquela parte do pátio do templo. Ele chama, galera, vem cá, vamos ver aqui, olha só o que aconteceu ali, olha lá. Mas o que, mestre? Não estou vendo nada, estou vendo só uma velhinha. Não, olha lá o que está acontecendo. Olha ali, vocês não perceberam? Todo mundo está colocando muito dinheiro. Mas aquela mulher colocou ali 2 moedinhas. A Bíblia fala que ela depositou ali 2 moedinhas que são 2 quadrantes, né? Correspondentes a um quadrante. O que significava isso? O quadrante, ele era 128 avos de um denário. O denário era o valor do salário de um dia de trabalho. Me fala aí, quanto que está o salário de um dia de trabalho, mais ou menos, hoje? Se for quanto, mais ou menos? Não sei, vamos colocar R$100. Se um dia de trabalho for R$100, quem recebe R$100 por dia, no final vai receber mais ou menos... Quanto, irmãos? Mais ou menos? Mais ou menos 2.000, né? Contando 20 dias de trabalho. Então, se uma pessoa tem um salário de 2.000, recebe mais ou menos R$100 por dia. 128 avos de R$100 vai dar o quê? Vai dar alguns centavos. O que ela depositou é o equivalente para a gente a menos de R$1. O que você compra com 60 centavos, 80 centavos hoje?
uma bala. Um máximo, uma bala. Isso mostra o tamanho da pobreza daquela mulher. Tudo que ela tinha no seu bolso, e tudo que era o seu sustento, não dava para comprar no máximo ali, 1 ou 2 balinhas hoje. Isso mostra o tamanho da pobreza da mulher. Então ela pega aquelas suas moedinhas, que seriam mais ou menos centavos de real para hoje, e deposita ali. Aquilo que a mulher fez chamou tanto a atenção de Jesus, porque aquilo lá foi um ato de fé tremendo. Primeiro que ela era extremamente pobre. Se uma pessoa é extremamente pobre, o que você pensa? Em dar dinheiro ou em buscar dinheiro para você? Obviamente, você tenta buscar coisa para você, dinheiro para você. Mas não, ela foi lá, ela doou aquele dinheiro. Esse doar é um ato de fé tremendo. Antes de ser um ato de fé, um ato de agradecimento, porque aquela mulher, ela entendeu que Deus era dono de todas as coisas. Ela entendeu que tudo que ela recebeu veio de Deus. Mas também aquele ato daquela mulher tão maravilhoso é um ato de fé. Porque ao depositar tudo o que ela deu ali, isso aqui provavelmente ainda estava, vamos supor que fosse da hora do almoço. Ela ia voltar para casa, não ia ter janta. Não ia ter nada. Ela deu ali, já crendo que Deus a sustentaria. Então, além do agradecimento, é um tremendo de um ato de fé. Não é à toa que aquele ato de fé chamou a atenção de Jesus. Aí ele ainda fala, está vendo aquela mulher? Todos os outros deram o que sobrava. Mas essa mulher, na sua pobreza, deu todo o seu sustento. Fé. Aquela mulher tinha fé de que Deus a sustentaria. Ela tinha fé que ela não passaria fome. Ela tinha fé em Deus. A atitude dessa mulher, irmãos, tão maravilhosa, ela tem que nos levar a uma reflexão profunda a respeito da nossa relação com o dinheiro. Também em relação ao nosso sentimento de autossuficiência e também ao nosso entendimento do que é fé. Primeiro, em relação ao dinheiro. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que o dinheiro não se torne um ídolo na nossa vida. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, que quem ama o dinheiro, dele... Vocês sabem esse versículo? Vamos lá. Quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. Vamos falar de novo, agora juntos. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Aqui tá. Muito obrigado da técnica. É isso. Ninguém se farta. Se você tem 1 milhão, 10 reais, se você quer mais dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você quer, nunca se farta. E ele se torna um ídolo. O próprio Jesus falou que amar o dinheiro era um ídolo e ele deu um nome para esse ídolo de Mamon. Temos que tomar muito cuidado porque nós estamos numa sociedade que valoriza muito o dinheiro, muito ter as coisas.
né? Todos nós somos instigados a ter mais coisas, mais coisas, mais coisas. Até mesmo coisas simples como essa, nós ficamos ali instigados a, eu quero o telefone mais novo, eu tenho o Samsung 22, agora vai sair o Samsung 23, eu preciso, né? Ou se você tem um iPhone, não, agora eu tenho 14, eu preciso do iPhone 15, e assim por diante. Eu tenho um carro, eu preciso de um carro melhor. Isso aqui é uma outra expressão do amar o dinheiro e amar os bens. E esse amor, às vezes, faz com que a gente nem entenda que a gente vive com muito mais do que aquilo que a gente realmente necessita para viver. Ou alguém aqui, né, já passou pela a situação de abrir ali a geladeira, a despensa e não ter zero para comer. Isso acontece, é lógico, né? Algumas pessoas, acontece. Mas essa situação é muito difícil, muito complicada. E a maior parte de nós não passou por situações. Pode ter passado por apertos, mas não por situação de fome. Isso nós temos que glorificar a Deus. E aí a gente tem que entender que a nossa relação com o dinheiro ainda tem sido uma relação doentia. A gente quer mais e mais dinheiro. A gente tem que inverter essa equação e começar a glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E nesse sentido, o dízimo ele é fantástico, porque quando você entrega o seu dízimo, você está lhe agradecendo, como aquela mulher fez: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu reconheço, Pai, que o Senhor que o Senhor é o meu Deus e não o dinheiro. Primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que olhar é a nossa relação, é o nosso sentimento de autossuficiência. Tem algumas pessoas que acham que conseguem alguma coisa porque são bons funcionários, são bons empresários. Não, eu sou bom naquilo que eu faço, por isso que eu ganho dinheiro. Mas a Bíblia, ela ensina que a verdadeira suficiência vem de Deus. A autossuficiência, quando se refere a depender exclusivamente das nossas próprias habilidades e recursos, é vista como limitada e inadequada. Em vez disso, nós temos que buscar a suficiência que vem de Deus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 17, verso 5, 6, e nós vamos ler até o 8. Jeremias 17, 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí tem um outro lado. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Ou seja, nós temos que confiar em Deus, não em nós mesmos. A gente já deveria ter entendido isso. O Covid, ele veio para nos mostrar isso. Como que uma pandemia pode mudar tudo. Um vírus pode acabar com tudo. Mas, ainda às vezes, a gente ainda fica com aquele sentimento: eu consigo, eu posso, eu faço. Quebra isso, meu irmão, minha irmã, tira isso da tua vida e busca viver ali na dependência de Deus.
E a terceira coisa que eu queria falar, que esse exemplo da mulher nos traz, é a nossa relação com a fé. Segundo o livro de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, as convicções de atos que não se veem. A fé, ela não é somente um ato intelectual. A fé não é somente, eu creio, beleza, eu creio. Legal, não. A fé você tem que viver com ela. Agora lembrei daquela musiquinha antiga, né? Andar com fé, eu vou, a fé não costuma falhar, que é do Gilberto Gil. E a gente tem que andar com fé, andar pela fé. Paulo nos ensina que o justo, ele vive pela fé. Um cristão, ele não vive por aquilo que ele vê, mas sim por aquilo que ele espera. E tem que agir com fé. Aquela mulher, aquela viúva, ela mostrou exatamente o que era a fé. Ela entregou tudo a Deus, tudo no templo, já esperando o cuidado do Senhor. Isso é fé. Quando a gente contribui também na casa do Senhor, é um ato de fé também. Porque as coisas estão difíceis. Aí você contribui e fala assim, não, vai dar tudo certo, não vou passar apertado. É fé. É fé. Né? A gente tem que entender, isso exercita inclusive a nossa fé. Eu vejo nesse sentido o dízimo uma coisa maravilhosa para o cristão, porque justamente quebra essa nossa dependência. Né? Falam que a parte mais difícil de se converter do homem e da mulher é o bolso. Né? Você converte coração, tudo, mas o bolso é difícil de converter. Mas se você está ali, contribuindo na casa do Senhor, você quebra essa idolatria ao dinheiro, você reconhece que você não é suficiente, que somente Deus é suficiente, que você depende de Deus. E ao contribuir também, você age pela fé. É um passo de fé. Por isso, irmãos, nós temos que olhar com essa atitude da mulher com muito carinho. Pois a atitude daquela viúva nos ensina que nós não devemos ser escravos do dinheiro, nem mesmo crer nas nossas habilidades para sobrevivermos. Ela nos ensina a viver com fé. E o ato que ela fez, o ato dela evidenciou a sua fé. Por isso que chamou a atenção de Jesus. Aquele era o ato externo daquilo que ela vivia internamente. Ela cria em Deus. Ela cria no sustento de Deus. E ali ela contribuiu. Que possamos viver por fé, como aquela mulher viveu. Aí, alguns poderiam estar entendendo mal. Não, o pastor está falando para dar todo o dinheiro que eu tenho. Não estou falando isso. Eu estou falando para que você quebre a idolatria no seu coração. Para que você reconheça que Deus é Ele que te sustenta. Estou falando para que você viva por fé. É isso que você tem que começar a fazer. E se você estiver vivendo tudo isso, a contribuição ela vem naturalmente. O problema é que se você não estiver vivendo isso, a contribuição não vem, não acontece. O contribuir na igreja não é motivo, é consequência. Então você tem que olhar para o seu coração. Se você não contribui, você tem que olhar o seu coração para ver qual que é o problema que existe. E se o problema for ajustado, você vai perceber sim que a contribuição ela faz parte da vida do cristão. Estou finalizando essa mensagem, longuíssima mensagem.
Aí a Jéssica olha para mim assim, como todo domingo, pastor? Você fala pra caramba. Essa longa mensagem, mas e lembrar, né, que um ato de fé chamou a atenção de Jesus. Um ato de contribuição. Mostrou o que uma mulher tinha dentro do seu coração e como ela vivia. Uma oferta mínima. O importante nunca foi o valor, mas foi uma oferta de fé. Que possamos ter a mesma atitude de fé que aquela mulher teve para engrandecer o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu vou orar agora, não para que você se torne um contribuinte. Eu vou orar agora, não para que Deus te abençoe pelo dízimo que você vai dar. Eu quero orar agora por você, para que você tenha quebrado no seu coração a sua idolatria ao dinheiro. Para que você que seja quebrada essa autossuficiência, onde você se acha o centro do universo. Eu quero orar por você para que você haja, a partir de hoje, como um homem ou uma mulher de fé. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar, Pai, pela nossa igreja. Clamar por todos nós que estamos aqui. Nós estamos em um tempo onde a idolatria ao dinheiro, ela está totalmente alastrada, Pai. E bem possivelmente ela se manifesta também nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão para que essa idolatria seja quebrada. Nós não queremos, Pai, adorar a Mamon, viver de acordo com os padrões mundanos, mas nós queremos viver de acordo com os seus padrões, meu Deus. Por isso, Pai, nos ajude a quebrar essa idolatria. Também nos ajude a quebrar, Pai, a idolatria da autossuficiência, onde nós achamos que nós podemos fazer e acontecer, e isso é uma mentira. Uma mentira que nos contam, uma mentira que é pregada todos os dias, seja na internet, seja na televisão, Pai. Nós queremos que essa mentira seja quebrada, que nós possamos entender que nós somos dependentes, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nesta dependência. E viver na dependência de Deus é um passo de fé. Por isso, Pai, ajude todos nós, Pai, como igreja, a vivermos essa vida de uma maneira diferente. Que nós possamos, Pai, realmente viver e Te adorar. Como essa mulher que nós estudamos na noite de hoje, Te adorou. Te adorou com tudo que ela tinha. E que nós possamos entregar ao Senhor, Pai, não os nossos dízimos e as nossas ofertas, que a gente possa entregar ao Senhor a nossa existência, todo o nosso ser. Pai, nos ajude, Pai. Nos transforme. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.